Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente, hoje conversando com o ex-governador da Paraíba, o ex-senador Cássio Cunha Lima, que está lá em São Paulo, conectado conosco aqui e está contando tudo e falando tudo aqui no Frente a Frente. Cássio, como é que você tem visto o Brasil de hoje? Como é que você tem visto o governo Jair Bolsonaro, hein? Olha, vou usar um lugar comum, né, para responder. Como todo e qualquer governo, com virtudes e defeitos. Como governo. Agora, o presidente, a pessoa do presidente, ele se perde, ao meu ver, quando tenta falar muito exclusivamente para a sua base. Meu pai tem uma frase, quando ele se elegeu prefeito de Campina Grande, que é muito representativa. Meu pai dizia o seguinte: eu ontem era o candidato de muitos, hoje sou o prefeito de todos. Isso cabe para qualquer governante. Então, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro foi o candidato de muitos, foi o candidato da maioria. A partir de 1º de janeiro, ele passa a ser o presidente de todos. E aí foi quando ele talvez tenha cometido o grande erro, ou a estratégia dele. Aí eu não consigo avaliar se é um equívoco ou é uma estratégia política, de falar exclusivamente, ou quase que exclusivamente, para a sua base eleitoral, e não gerar uma conexão, não com a outra ponta, mas com os setores médios do eleitorado, aquilo que o bolsonarismo chama, de forma pejorativa, de isentões. Né? O bolsonarismo trata as pessoas do centro político brasileiro como os isentões. Ou seja, os isentões são aqueles que não são nem Lula nem Bolsonaro. Mas são esses isentões que provavelmente vão decidir a eleição. São esses isentões que terão um peso decisivo na escolha do futuro presidente da República. Então, o governo em si tem coisas certas, coisas boas, né, inegável que tem, mas o presidente da República faz coisas, né, que eu, particularmente, na minha forma de enxergar, não entendo bem a razão. A começar dessa crença que eu tenho de que na eleição você é o candidato de muitos e no governo você governa para todos. Veja que coisa estranha, que eu nunca consegui entender. O governo, até onde eu sei, né, nós temos um conterrâneo, né, meu querido amigo Marcelo Queiroga, como ministro da Saúde. Salvo engano, e Marcelo Queiroga, se eu errar, vai me corrigir, o governo federal investiu mais de 35 bilhões de reais na aquisição de vacinas. O governador João Dória, né, deu sua contribuição na vacinação da população, mas o governo federal, né, investiu, né, não posso dizer que gastou, investiu em investimento em vida. Até o número que eu sei, esse número pode ter crescido, mas até onde a memória me socorre, 35 bi. 35 bi. Já pode ser, quem sabe, 40. Mas vamos lá. A preço histórico, 35 bi. É a primeira vez que eu tenho notícia que um governante investe soma tão expressiva e critica o programa do próprio governo. Quer dizer, o governo federal é o responsável pela campanha de vacinação, né? O governo investe 35 bilhões e o presidente fica discutindo sobre vacina, sobre eficácia de vacina. Eu não entendo, é a primeira vez... Dá argumento à oposição de usar isso contra o presidente. É a primeira vez que eu vejo um governo fazer um programa, porque o Programa Nacional de Imunização é do governo federal, e o comandante do governo, o presidente da República, faz críticas ao programa. Então, essas coisas que acontecem, né, que eu não consigo compreender bem. Mas esse período agora, a despeito da crise internacional, você tem uma boa notícia, o desemprego está caindo, né? Ótimo, mas você tem uma péssima notícia, a inflação está crescendo, os juros estão crescendo, né? Então você tem coisas boas, tem coisas ruins, como em qualquer governo. Cássio, só para usar a sua expressão, você usou a expressão os isentões aí, qual é a leitura que você faz política da influência dessa polarização
na eleição aqui da Paraíba. E aí, nesse sentido, qual é o melhor caminho para um candidato ao governo como Pedro Cunha Lima, por exemplo, se posicionar? É melhor, enfim, escolher o lado aí, já que João Azevedo e Veneziano estão abertamente disputando, inclusive, o apoio de Lula. É melhor, Pedro, já se definir como Jair Bolsonaro ou ficar aí nesse campo dos isentões aí e evitar isso? Mas a polarização não vai forçar que os candidatos na Paraíba escolham ou Lula ou Bolsonaro, não? Qual é a sua leitura? Olha, a leitura que tenho é a que deve ser feita com base na responsabilidade pública, no compromisso com o Estado. Pedro, governador, vai governar e vai se relacionar com qualquer que seja o presidente. É assim que tem que ser. Mas o eleitor vai querer escolhas antes, não? Algum eleitor mais radical? O eleitor vai fazer sua escolha. O eleitor vai fazer sua escolha. Eu me elegi governador 2 vezes pela Paraíba e o povo da Paraíba escolheu a mim e elegeu Lula presidente. E eu era adversário de Lula, mas o que era o meu papel naquele instante? Me relacionar com o presidente Lula. E me relacionei institucionalmente com o presidente Lula, porque assim devia ser. Então, quer dizer que a Paraíba vai continuar dessa forma, né, sem uma relação desobstruída por questões políticas, por disputas ideológicas atrasadas, por rótulos ideológicos, e a população é que paga o preço? Porque quando acontece isso, como acontece agora, quem paga o preço é a população. Eu, quando fui governador, eu me relacionava com o presidente da República, mesmo sendo um adversário político. E fizemos ações importantes, importantíssimas em conjunto. Então, Pedro vai se relacionar com o Jair Bolsonaro se for reeleito, vai se relacionar se Lula voltar, vai se relacionar com Simone Tebet, com Ciro Gomes, porque Pedro tem uma visão moderna, uma visão de futuro, uma visão que vai além dessas disputas políticas, desses rótulos de você é de esquerda, você é de direita, nada mais atrasado do que isso no mundo contemporâneo, né? Me faz lembrar, eu acho que foi... Eu vi em algum lugar essa semana, esse negócio de direita, de esquerda, parece mais placa de trânsito. O que Pedro quer é seguir em frente, olhar para o futuro. E qualquer que seja o presidente da República, Pedro terá maturidade, tenho certeza, porque eu conheço, civilidade, institucionalidade para se relacionar com a reeleição do presidente Bolsonaro, se for essa a decisão do povo brasileiro e da Paraíba, com o retorno do presidente Lula, com a chegada de Ciro Gomes, com a chegada de Simone Tebet. É isso que tem que ser feito. Agora, o resto é interesse político, interesse eleitoreiro. Gente que não tem densidade eleitoral e que fica se escorando nos outros, né? Você não tem densidade eleitoral, não tem proposta, não tem ação, não tem projeto, aí pega um bigu, né? Pega uma carona, ó, fulano tem voto, eu vou pegar um bigu aqui nele para ver se consigo me eleger. Ah, fulano tem voto, vou pegar um bigu aqui nele para ver se consigo me eleger. E aí, é só isso que interessa a Paraíba? Não. A Paraíba precisa ter grandeza, um governador que tenha maturidade, um governador que tenha espírito público, que tenha um sentimento de estadista, na melhor expressão da palavra, para bem se relacionar com qualquer que seja o presidente eleito. E é esse o pensamento de Pedro. Agora, até por obrigações partidárias, Pedro e vocês vão ter que ali escolher qual o presidente da República, qual candidato vão votar. Vocês vão votar em Simone Tebet, enfim, ou vão tentar não colocar esse assunto até o dia 2 de outubro de forma alguma? Não, nós estamos aguardando o desdobramento da saída da disputa do ex-governador João Dória. O PSDB fez uma prévia. Nessa prévia, a Paraíba toda sabe, Pedro se posicionou a favor da pré-candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O ex-governador de São Paulo, João Dória, venceu as prévias. Mais recentemente, como foi amplamente divulgado, por uma série de razões, eu acho que não vale a pena aqui, né, detalhar esses motivos. Eu ia lhe perguntar se você achou uma traição com Dória, algo, enfim, por parte do PSDB, um movimento até covarde. Qual foi a leitura que você fez em relação a isso? Não teve covardia alguma. Tem essa coisa em política, Luiz Torres, tem muita coisa que não é revelada, né, na imprensa, porque não dá para fazer a política toda nas páginas dos sites, dos jornais. Chegou no final do ano passado,
né, houve uma conversa, né, do presidente nacional do partido, Bruno Araújo, com o governador João Dória. Dizer, João, você tem dois caminhos: você vai ser o candidato do PSDB e o PSDB vai lhe garantir legenda e você vai perder a eleição, porque se você ficar sozinho no PSDB, não ganha a eleição, ou você vai construir um caminho aonde vai somar alianças, vai somar forças além do partido para que você possa ser o candidato de um agrupamento social mais amplo do que o próprio PSDB. Não, aí João Dória disse, olha, não, eu prefiro ser candidato de um agrupamento, de um conjunto de forças políticas, sociais, de forças populares. Ok. Agora, para que isso aconteça, você vai ter que viabilizar essas alianças, você vai ter um prazo para viabilizar essas alianças. Você vai ter que demonstrar que sua candidatura aglutina, que a sua candidatura catalisa forças políticas, forças populares. Passou o tempo e, infelizmente, o governador João Dória não conseguiu nem catalisar forças políticas, nem sensibilizar forças populares, porque ele, nas pesquisas todas nacionais que eram feitas, ele não conseguia melhorar o desempenho. Agora, a polarização também é ingrata, né? Uma luta inglória, né? E faz parte da conjuntura, né? O homem e suas circunstâncias, eram essas as circunstâncias que ele vivia. Então, chegou um momento que, fruto daquela conversa lá atrás, ele percebeu que não era candidato desse agrupamento e desistiu, para viabilizar, quem sabe, uma aliança mais ampla, que é o que está sendo discutido agora, em torno de uma eventual candidatura da senadora Simone Tebet. Tive convivência com a senadora Simone no Senado, uma mulher competente, preparada, íntegra, decente, com experiência, né? Cogita-se o nome do senador Tasso Gereissati, meu querido amigo, meu queridíssimo amigo, um dos melhores políticos do Brasil de todos os tempos. Eu não estou me referindo apenas a esse instante, não. Tasso Gereissati é um dos melhores políticos que o Brasil já produziu em toda a sua história. Um homem competente, preparado, íntegro, decente, que sempre se portou de forma absolutamente coerente, corajosa, honesta, transformou o Ceará, né, promoveu mudanças extraordinárias no Ceará, principalmente na educação. Né, na sequência de Tasso veio Ciro, né, tirar o chapéu para Ciro Gomes aqui com toda a justiça para o que Ciro fez no Ceará, sobretudo em Sobral e depois no estado inteiro, né, no campo tão importante, tão fundamental da educação. Então, conversas estão sendo feitas, construções estão sendo, né, buscadas, e vamos aguardar essas definições para que nós tenhamos uma posição dentro desse campo político que nós atuamos. É esse o nosso campo político, é nele que nós estaremos. Tá. Olha, você já foi governador da Paraíba, senador, e aí consegue responder aí, passando por todos os campos, essa pergunta que eu vou fazer. Hoje o Brasil, o brasileiro, a brasileira olham para as bombas nos postos de gasolina e veem ali um verdadeiro monstro, né, do cotidiano no nosso país. Nessa disputa sobre redução do preço de combustível, você ficaria de que lado se estivesse no Senado Federal? Você teria votado esse projeto de lei que baixou o ICMS, que o presidente Jair Bolsonaro sancionou? Você teria votado a favor, teria votado contra? Nessa disputa e nessa discussão, você fica do lado do governador João Azevedo, achando um absurdo querer resolver isso com o ICMS, ou não? Acha que tem que baixar mesmo o ICMS? E aí, enfim, qual é a sua leitura em relação à questão do preço de combustíveis no Brasil? Mas eu vou dar um minutinho aí para você poder tomar uma aguinha e responder essa pergunta. A gente vai rapidinho para mais um intervalo e volta aqui no Frente a Frente com Cássio Cunha Lima.